Olá, pessoal, boa noite. Eu quero saber se está todo mundo me ouvindo bem. Não projetou ainda. Pode responder aí pelo chat do YouTube, tá? Só para mim entender se todos estão me ouvindo bem. Eu acho que sim. Tá? Pelo chat do pessoal tá respondendo que sim, então todos me ouvindo. Eu vou dar início aqui então ao evento para a gente começar no horário que a gente agendou, tá bom? Primeiramente, então, né, eu vou dar o início ao nosso ciclo de webinars do curso de Educação Física, dizer a todos aí que estão presentes, né, participando da nossa webinar, e nós sempre organizamos esse tipo de evento com muito carinho, e nesse semestre a gente teve uma peculiaridade, né, a gente sempre faz esses eventos de forma presencial, mas nesse semestre a gente está modificando o formato de apresentação do evento, né, para o meio digital. Isso amplia, né, a possibilidade, amplia o nosso alcance, e além de atender, né, os nossos alunos que sempre estão presentes nesses eventos, nós conseguimos também agora atender pessoas ou profissionais de outras cidades, de outros estados, que estão participando conosco aí desse ciclo de webinars. Eu gostaria só, antes de passar a palavra para o professor Cássio, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que foram muito importantes para que esse evento ocorresse, tá? A professora Rafaela, o professor Paulo, o professor Nelson, foram os nossos intermediários aí na comunicação e no contato com os palestrantes. Queria agradecer também o pessoal da Protic, que se esforçou e vem se esforçado muito, tá aí, né, a Scarlett está aí nos auxiliando durante essa transmissão, para que a gente conseguisse aí otimizar, né, esse processo de transmissão e fazer isso com o máximo de eficiência. E por último, agradecer a todos vocês, participantes, eu espero que vocês aproveitem todo o evento, tá? E que seja muito produtivo para todos. Eu vou pedir para vocês que, se tiverem perguntas a fazer, que façam as perguntas aí no chat do YouTube. A professora Rafaela está acompanhando essas perguntas, e no final dessa webinar, assim como de todas, ela vai fazer uma moderação, né, uma mediação entre vocês e o professor Cássio, tá? Aproveitando aí, eu queria agradecer muito ao professor Cássio, tá? Ao professor doutor Cássio Gustavo Santana, pela pronta resposta que nos deu, né, em aceitar e participar do nosso evento. Tem as suas atividades acadêmicas, pessoais, lá na cidade dele, mas ainda assim ele se dispôs a contribuir conosco, tá? Com todos os alunos, com o curso, para contribuir aí com o processo de formação de vocês. Professor, eu quero agradecê-lo muito, tá? Sinta-se aí abraçado, né, remotamente, e eu estarei aqui à disposição na palestra, tá? Ao longo da webinar, se precisar de qualquer coisa, eu estarei de prontidão para auxiliá-los, tá bom? Um abraço e bom evento para todos. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de agradecer a professora Rafaela, o professor Anselmo e toda a organização do evento que me fizeram o convite. Fiquei bastante feliz aí com o convite, ainda mais para falar de um tema que eu gosto bastante, né, e que eu venho desenvolvendo alguns trabalhos há algum tempo, e espero poder colaborar com o evento de vocês, tá bom? Então, gostaria de inicialmente me apresentar para vocês, né? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação, só um pouquinho. Estou apanhando um pouquinho aqui, mas eu pego o jeito.
Vocês estão vendo a apresentação? Professora Rafaela, se puder nos ajudar. Não. E agora? Agora vai dar certo. Pronto? Deu certo agora? Posso? Vocês estão vendo? Não? Agora acho que deu certo, né? Isso mesmo? Deu certo? Posso começar? Sim. Pode? Ah, então tá bom. Bom, pessoal, então eu gostaria de inicialmente falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal, né? Eu sempre pratiquei judô, eu comecei a fazer educação física devido ao judô. Meu objetivo inicialmente era ser técnico de judô, mas nunca tinha pensado em trabalhar com deficientes, né? Com deficiência visual, no caso. Então, iniciei o curso. Durante o curso, continuei praticando judô também. E após a conclusão do curso, eu tive outros objetivos, né? Então, eu acabei atuando com avaliação física, com recreação, né? Tive algumas experiências muito positivas na educação física. Num determinado momento, eu treinava numa academia e essa academia coordenava o judô aqui da região de São José do Rio Preto, né? Eu sou natural da cidade de Mirassol, que fica próximo a São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo. Então, essa academia, eles coordenavam o judô da cidade. E eu ouvi o coordenador perguntando se alguém teria interesse em trabalhar com deficientes visuais e acabei demonstrando interesse, não entendia muito da modalidade adaptada, né? Então, para mim, foi novidade, eu tive o interesse, né? Porque eu tinha um amigo, na época de escola, que era deficiente visual. Então, eu lembrava de como nós ajudávamos e eu achei que aquilo poderia dar certo, né? Eu poderia dar um pouco de aula para eles ali, mesmo sem ter muita experiência, né? Como docente de judô para deficientes visuais. Então, eu resolvi trazer esse tema para vocês hoje. Depois eu acabei fazendo mestrado, fiz o doutorado, e hoje eu tenho, além da questão desse trabalho, né, eu também faço algumas pesquisas que eu vou falar um pouquinho no final para vocês aí sobre o judô adaptado, né? Então a ideia é essa. Eu sou também, além de professor, eu sou faixa preta, né? Primeiro dan aí de judô. Então vamos falar um pouquinho para vocês do judô, né? Da modalidade. Para aquelas pessoas que já fazem judô ou já assistiram a esse tipo de matéria, né, de conteúdo na disciplina, vai ser um pouco repetitivo, mas o judô, ele é de origem, que era uma arte japonesa, e ele fez algumas adaptações a essa arte, e retirou alguns golpes que ele achava mais agressivo, e acabou introduzindo isso, uma metodologia, né? Então, lá no Japão, ele é conhecido como o pai da educação física, né, porque ele acabou criando uma metodologia de ensino de educação física, no caso, na época, não existia, né? Bom, pessoal, quem tiver alguma dúvida, curiosidade, pode perguntar também, que a professora Rafaela está anotando para, no final, nós vamos bater um papo sobre a nossa
nossa aula, tá? Bom, pessoal, então, o principal objetivo do judô, todo mundo fala assim, mas qual que é a diferença do judô pro karatê, né? Então, o judô é uma arte marcial que o objetivo dela é projetar o parceiro, o adversário, no solo, imobilizá-lo, né? Então, a gente tem algumas maneiras de ganhar uma luta, né, no judô. Então, você pode derrubar o seu parceiro, você pode imobilizá-lo, né? Então, se você imobilizá-lo, você pode ganhar também. Para os adultos, existe a possibilidade de você fazer a chave de braço e o estrangulamento, que é praticamente igual ao jiu-jitsu, MMA, né? Então, isso seria um pouquinho aí rapidamente para vocês da modalidade. Então, não tem soco, não tem chute, né? Então, para quem já conhece, o judô tem esse objetivo. Então, acaba sendo uma arte menos violenta, né? Vamos dizer assim. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que para mim na época foi totalmente novidade, né? Quem já teve a disciplina também de educação física adaptada já teve esse conteúdo, já sabe, né? Para quem não teve, não sei qual a semestre que vocês estão cursando, mas existe uma diferença na classificação funcional dos deficientes visuais, né? Eu falei rapidamente do judô, mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a deficiência, né? Quem são deficientes visuais, né? Quem podem ser essas pessoas? Então, qualquer indivíduo que tiver uma perda da classificação da visão por vários motivos, N patologias que podem acontecer, ou acidentes também que podem acontecer, onde essa pessoa ela vai deixar de enxergar o tido como normal, né? Então, quem vai fazer essa classificação? Não somos nós, né? Os médicos, oftalmologistas que vão fazer essa classificação, mas é legal a gente saber, tá? Então, somos divididos em B1, B2 e B3. Então, quem é o B1? B1 é a pessoa tida como cega, a pessoa que não tem percepção nenhuma de luminosidade em ambos os olhos, tá? É legal a gente pensar nisso, em ambos os olhos. Por quê? Se eu tenho uma deficiência em um lado e enxergo totalmente do outro lado, não é classificado como deficiente para o esporte, tá? Então, essas pessoas, elas podem praticar, mas na competição elas não podem participar. Então, o B1 é aquele tido como cego. B2 são pessoas que já percebem vultos, então tem um pouquinho mais de visão, e os B3 são aquelas pessoas que conseguem definir imagens. Então, ela olha para você, ela sabe que você está ali, mas ela consegue definir apenas os seus traços, ela não consegue definir a sua feição ali, o seu rosto. Então, são 3 pessoas diferentes, mas todas são classificadas como deficientes visuais, tá? Tudo bem até aqui? Vamos falar, então, um pouquinho sobre o kimono, né, ou judogi, né? O que tem de diferente nesse kimono do kimono convencional para pessoas que enxergam? O kimono do deficiente visual, ele é igual ao nosso. Única coisa que muda, o deficiente visual, que é cego, que é o B1, ele tem esse círculo vermelho no kimono, né? Então, essa é a diferença. Para que serve isso? Porque o árbitro, quando vê um atleta entrando com esse símbolo, ele já sabe que ele precisa, às vezes, dar uma atenção maior, e aquele atleta não vai estar enxergando as linhas da área, né? Então, ele tem que, tudo vai ser auditivo, ele tem que dar os comandos auditivos. Então, essa é a única diferença do deficiente visual, no caso B1, tá bom? Os outros B2 e B3 não tem nenhuma distinção no kimono, tá? Pessoal, eu resolvi trazer essa foto para vocês, porque esse aqui é o Antônio Tenório. O Antônio Tenório, ele é o maior atleta do judô paralímpico de todo mundo, né, de todos os tempos. É o único atleta que disputou 6 Paralimpíadas, teve 6 medalhas, né, então ele tem 4 ouros, uma prata e um bronze. No Rio, na última Paralimpíada, ele foi medalha de prata. Então, ele é brasileiro, ele é aqui da região, inclusive, então é uma referência. E até mudando um pouquinho de assunto, eu treinei uma vez com ele e depois desse treino é que eu despertei para essa possibilidade, né? Eu fiquei impressionado como ele conseguia perceber aonde estava o meu pé, aonde eu ia me movimentar, e já tocando nesse assunto, apanhei, viu?
Por quê? Porque ele tem uma percepção muito aguçada, né? Então, é isso que nós vamos falar. O que que ele fez, o que que tem de diferente para que ele consiga lutar mesmo enxergando, mesmo não enxergando, né? Pessoal, o que que tem de diferente no judô convencional para o judô adaptado ou o judô paralímpico? O judô convencional, os dois atletas ficam frente a frente, o árbitro dá o comando e a luta já inicia. No judô paralímpico, não. Os dois atletas têm que ficar próximos, os dois têm que segurar o kimono para depois começar a luta. As mesmas técnicas, as mesmas pontuações. O combate só para quando um desses atletas solta do kimono do outro e aí o árbitro para a luta, retoma essa posição para que tudo se inicie novamente, tá bom? Então, as regras são as mesmas, né? Para quem não tem afinidade com o judô, hoje em dia são 2 pontuações apenas. O ippon, quando você consegue projetar o parceiro de costas, com potência, com precisão, o árbitro faz esse gesto e a luta termina na hora. Vazare são 2 pontuações. Quando o adversário cai de lado, depois rola. Então, se ele fizer isso 2 vezes, aí a luta também se encerra, tá bom? Pessoal, lembrando que vocês podem perguntar tanto da deficiência quanto da modalidade, né? Curiosidades, fiquem bem à vontade aí. Espero que vocês tenham interesse, tá? Pessoal, para quem já fez judô sabe, para começar, o principal, aprender a cair. Né? Então, agora imagine, eu vou trabalhar com deficientes visuais. Como que eu vou ensinar o que é judô, o que são as quedas do judô, sendo que eles não enxergam? Então, a maioria das vezes, eu tenho que iniciar com brincadeiras, com atividades lúdicas, falando um pouco, né, da modalidade, porque eles simplesmente não sabem, né? Se eu vou mostrar para vocês o que é um polichinelo, eu falo polichinelo, mostro, vocês fazem. Quando você não está enxergando, eu tenho que fazer você entender o movimento. Então, eu preciso descrever um pouco melhor, aí com mais riqueza de detalhes, para que você consiga aprender, tá? Então, esse Ushirokemi aqui é a primeira queda do judô, cair para trás. Para quê? Para que o aluno não bata no tatame, não machuque, não apoio a mão no chão para não se machucar, né? Então, eu preciso ensinar. Aqui eu só vou mostrar para vocês a queda para trás, mas tem também para o lado, tem o rolamento e tem a queda para frente, né? Todos os nomes são em japonês. E aí, muita gente fala, nossa, eu nunca vou conseguir decorar, né? Pessoal, isso é gradativo, tá? Então, eu não preciso aprender todos os nomes em japonês de uma vez só. Isso vai ser gradativo de acordo com a faixa, né, que o aluno vai avançando, tá? Pessoal, então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos deficientes visuais. Nessa foto, nós temos um festival de judô aqui da região, então, essa primeira fila aqui é a minha turminha, né, são os deficientes visuais, e eles estão participando do evento junto com as pessoas que enxergam. Então, para eles, é muito gratificante, eles gostam de participar desse tipo de evento, porque eles percebem que eles também podem, né? Então, para eles é legal, para as crianças também é muito legal. Então, eles falam, nossa, mas ele não enxerga, como que é? Como que ele aprende, né? Então, essa integração aí, esse contato, eu acho muito bacana, né? Não é só competição também, nós temos uma turma, nós temos por volta de 40 alunos lá na instituição. Desses 40, praticamente 10, 11 competem. Os outros ainda estão em iniciação, outros praticam apenas por lazer, porque gostam, não gostam de competir, tá? Então, eles gostam de participar de festivais, tá bom? De judô, esse é o perfil aí de um festival de judô. Todo mundo ganha medalha, todo mundo fica feliz, não tem primeiro, segundo, terceiro, é medalha para todo mundo. A gente divide eles em subgrupos de 4, 5 atletas, onde todo mundo luta com todo mundo e no final todo mundo ganha medalha, né? Pessoal, recentemente nós fizemos um evento aqui no SESC de São José do Rio Preto, onde nós fizemos um festival paralímpico. Então, nós invertemos a situação. Nós vendamos todas as crianças que participaram do festival e eles tinham que participar de olhos vendados, que era um objetivo nosso era divulgar um pouquinho a modalidade aqui na região, tá? Bom, pessoal, então aqui uma foto um pouquinho mais perto aí para vocês verem
que todos são deficientes visuais, mas cada um tem uma patologia, tá? Nós temos desde alunos que têm catarata, retinose, que são perdas aí degenerativas. Nós temos um aluno, por exemplo, esse aluno aqui, ele teve um acidente, né? Ele teve um tiro, né? Ele levou um tiro no rosto e perdeu os olhos, né? Temos uns 4 alunos albinos. Então, o albinismo, uma das consequências aí é a perda degenerativa da visão. Pode ser, na verdade, na maioria dos casos, eles não vão ser cegos, eles vão ser baixa visão, tá bom? Mas aí, o judô é uma modalidade que tem muito albino, devido à baixa exposição ao sol, tá? Então, os albinos gostam bastante do judô. Bom, aqui eu tenho uma turminha, né? Essa foto não é muito recente, mas o que eu queria mostrar para vocês é a diferença entre eles, né? Alguns fazem aula sem kimono, outros fazem com kimono, os mais velhos, né? O que eu acho mais legal de tudo são os mais velhos ajudando os mais novos. E quando eu falo mais velhos, não tem a ver com a idade, os mais velhos de judô, né? Aqueles que já sabem as quedas, que já sabem os golpes, eles começam a ajudar os mais novos que estão entrando, e eu acho isso muito gratificante, e eu sempre estimulo para que isso aconteça na minha aula. Então, eu acabo, ô Márcio, me ajuda aqui, ensina o rolamento para ele, ou ensina o sotogari. Então, eles acabam se sentindo, eles gostam, eles se sentem úteis, né? Pelo que eles me falam, eles falam que é interessante. E tem esse aluno que está aqui ao centro da foto, ele já, infelizmente, não pode competir pela sua idade avançada, ele tem problemas como artrose, artrite, então ele sente muita dor, mas ele continua no judô porque ele ensina aos pequenos, né? Então, o objetivo dele agora é me ajudar, né? Então, isso é muito legal, pensando como docente, ver que tem alunos com interesse em te ajudar. Bom, pessoal, quando eu iniciei o trabalho, eu tinha o objetivo de ensiná-los a lutar judô, mas eu não sabia muito sobre a modalidade, né? Então, eu comecei a ter contato com o campeonato. Será que existe muitos campeonatos? Eu não sabia, né? Sempre pratiquei judô, mas eu não sabia dessa particularidade. Então, o Grand Prix Infraero de Judô para Cegos é o campeonato brasileiro da modalidade, que é organizado 2 vezes ao ano, em várias cidades do Brasil. Atualmente, ultimamente, ele tem sido realizado em São Paulo, tá? Ali no Centro Paralímpico. Então, nós já fomos, inclusive, a primeira vez que eu levei a equipe para competir foi em Minas Gerais. Nós fomos no Sesc de BH para participar do Grand Prix. Então, são todos deficientes visuais, todos no mesmo barco, né? E é muito legal ver a reação deles quando eles percebem que eles não estão sozinhos, né? Eles chegam meio tímidos, meio acanhados, e quando de repente chega lá, tem um monte de deficientes visuais. Então, cerca de 150 deficientes visuais praticantes de judô em cada evento, né? Então, isso é legal. Eu dou exemplo sempre daquela minha aluna Albina, que eu mostrei para vocês. Ela, na primeira vez que ela foi, ela falou assim, nossa, ele é albino também, porque eles não têm muito contato com outro albino, então lá eles chegam com vários albinos, então é bem legal ver como eles gostam, né? Bom, aqui acho que essa imagem não precisa nem de explicação, né? A felicidade deles em ganhar medalhinha, de participar, então para eles é uma vitória. Cada um deles vai ter um objetivo, alguns apenas de participação, outros vão levar mais a sério, vão fazer outros treinamentos fora ali do judô, vão fazer musculação, né? Vão buscar muito com o objetivo de esportivo, mas nem todos têm esse foco, né? Outra coisa também interessante é que eles começaram a perceber que eles viajavam bastante, então eles foram para Belém do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Então, a turma, eles gostam de estar ali na competição também por causa das viagens, né? As viagens para eles é muito interessante, ainda mais no caso dos adolescentes, eles gostam muito, né? E se eu tivesse mais tempo aqui, eu poderia falar algumas histórias engraçadas
que aconteceram com eles aí nessas viagens, né? Mas eles se sentem muito realizados. Nessa foto, nós temos aqui 2 alunos que não conheciam o mar e conheceram depois de praticar o judô, né? Então, achei muito legal. Vai muito além do que eu imaginei um dia ensinar ou vivenciar com eles aí. É praticamente uma família que eu ganhei dando aula para eles, né? E aquela coisa, às vezes a gente chega com o objetivo de ensinar um golpe, ensinar uma sequência, e você acaba aprendendo um monte de coisa, né? Então, a gente sempre fala que a gente acaba aprendendo lições mesmo com esses deficientes visuais, né? Muito legal aí essa parte prática mesmo, né? Então, pessoal, acho que deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Bom. Vocês estão conseguindo enxergar? Alguém? A Rafaela, se você puder falar. Bom, pessoal, logo que eu comecei também, foi interessante que eu nem sabia que existiam as Paralimpíadas Escolares. Eu não sei se eu era muito desatualizado, mas o evento das Olimpíadas Escolares, né, também existe a versão dele, que na verdade é a maior Paralimpíada Escolar do mundo, né? Então, reúne jovens aí de 12 a 18 anos de todos os estados do Brasil, e o judô é uma das modalidades, né? Então, eu fiquei muito feliz. Essa é a primeira vez que eu levei os meus alunos para participar. Na verdade, esse era meu único aluno, e eu fui chamado para ser o técnico, eu e o professor Ricardo, para ser o técnico do estado de São Paulo. Então, eu nunca fui um atleta de alto nível no judô, nunca tive muitos títulos, né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite. Então, na época, isso foi 2012, tinham pouquíssimos atletas no judô. Hoje, graças a Deus, nós temos mais, né? Mas isso é interessante, vocês pensarem que é um campo interessante para vocês aí de atuação. Então, eu fiquei muito feliz. Fui convidado em 2012, 13, 15, 16, até acho que o ano passado eu ainda fui como técnico do estado de São Paulo, né? Então, depois acabou que eu não consegui mais devido a outros compromissos, mas sempre que eu posso, eu estou junto com a garotada lá nas Paralimpíadas Escolares. E o que é mais interessante, nesse evento eu pude realmente conhecer o que era o movimento paralímpico, né? Por quê? Eu estou acostumado com os deficientes visuais. Quando você chega num evento como esse, você percebe a dimensão, né? Então, você vai ter contato com outras modalidades, com outros tipos de deficiência. Então, eu tinha amigos que trabalhavam só com deficiência física, eu ficava impressionado, como eles conseguem? E eles falavam a mesma coisa para mim. Cara, como você dá aula de judô para cego? Então, aquela troca, né, muito interessante ali entre os professores e também entre as crianças, né? Você vê a interação entre as diferentes deficiências, isso é muito legal. Bom, pessoal, e como que é o judô para cegos, né? O judô paralímpico. Então, pessoal, o judô ele tem uma tradição de no final do ano, normalmente, você faz um exame de graduação. O que você faz? Cada faixa dessas que está aqui para vocês, tem uma lista de golpes que os alunos precisam decorar e saber executar corretamente para evoluir de faixa, é o que normalmente acontece no judô regular. Mas como é que eu vou fazer para colocar uma lista de golpes em japonês, né? Em japonês não, que são de origem japonesa, para o cego, né? Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Eu não encontrei muita coisa na literatura nem na internet. Então, o que eu fiz? Entrei em contato, eu até esqueci de falar, peço até perdão, eu dou aula dentro de uma instituição para cegos aqui de Rio Preto, é o Instituto Rio Pretense dos Cegos Trabalhadores. É uma parceria entre o Clube dos Amigos dos Deficientes, a Prefeitura e o Instituto para Cegos. Então, nós montamos um tatame pequenininho ali dentro, e é ali que acontecem as nossas aulas, né? Bom, a ordem das faixas é a mesma, os golpes são os mesmos, e eu entrei em contato com o professor de informática, e ele me explicou que existe um programa onde você digita, e em
português e a impressão sai em braille. Então, existe uma impressora que faz esse trabalho de imprimir em braille. Então, o que eu fazia? Eu colocava lá, Osotogari, em frente eu colocava uma descrição, varrida pela perna e tal, e escrevia de uma forma simples. E quando o aluno imprimia isso em braille, ele começava a ler, Osotogari, varrida na perna, então ele começava a lembrar. E foi assim que nós começamos os exames de graduação lá da nossa turminha, né? Então, esse aqui foi o segundo exame nosso, terceiro por aí. Comecei o projeto em 2012. Então, hoje, essa aluna mais pesada aqui, ela já está na faixa marrom e, inclusive, nós vamos fazer uma campanha para ela esse ano, para ela poder fazer o exame para faixa preta, né? Então, agora a gente está concluindo um sonho aí, que era ter o primeiro aluno do projeto na faixa preta, né? E provavelmente vai ser a Célia, né? Bom, então nós fazíamos isso faixa a faixa, ano a ano, a lista aumenta, a quantidade de golpes que o aluno precisa apresentar é diferente. E o que é mais interessante? Eu comecei, o título da nossa palestra é sobre desempenho motor, desenvolvimento motor. O que eu comecei a perceber? Eu via a evolução deles dentro do tatame, eles começavam a ter muito mais equilíbrio, o medo deles de cair diminuía muito, porque agora, na pior das hipóteses, eles sabem cair, né? Então, eles perdiam o medo de cair, eles se deslocavam melhor. Eu tinha um aluno que ele tinha muita dificuldade motora, eu cheguei a perguntar qual era outro tipo de deficiência que ele tinha, né? E o pessoal da instituição, eles me avisaram que ele não tinha outro problema, outra deficiência, né? Como a gente corretamente chama. Então, eles falaram, é simplesmente falta de estímulo. Ele não tem nada que impeça de evoluir. Então, o judô foi esse estímulo, né? E depois disso, ele começou a praticar outras atividades, mas o judô ajudou para eles se desenvolver. Então, lateralidade, eu fiz lá na instituição que eu trabalho, nós fizemos 2 trabalhos de conclusão de curso, avaliando o equilíbrio de deficientes visuais. Então, nós fizemos o teste do KTK, uma parte dele, né, para avaliar o equilíbrio desses praticantes. Então, nós vimos também um outro teste que avaliava o equilíbrio estático. E aí, adiantando para vocês aí, a primeira pergunta que nós tínhamos, será que o cego tem um equilíbrio diferente do baixa visão, né, do B3? Então, nós fizemos essa divisão, 4 cegos, 4 baixa visão, e colocamos eles para fazer o mesmo teste, e deu diferença, né? Então, parece que o cego, ele tem um equilíbrio estático melhor do que o baixa visão. Porém, quando você coloca ele para movimentar, o baixa visão tem mais facilidade e o cego tem um pouco mais de dificuldade, tá bom? Então, nós encontramos essas diferenças. O outro trabalho nosso falava sobre a diferença entre os praticantes de judô e os sedentários, né? Então, nós fizemos também essa comparação e nós obtivemos resultados positivos. Então, teoricamente, aí, de acordo com os nossos achados, o praticante de judô, ele leva vantagem no equilíbrio comparado ao que não tem a prática do judô, tá bom? Pessoal, hoje a gente está falando de judô, mas não é só no judô que isso acontece. Eu também orientei um trabalho com relação ao atletismo, e nós também tivemos resultados positivos, né? Então, praticamente iguais, né? Então, isso não é um ganho exclusivamente do judô, tá bom? Bom, pessoal, as mesmas vitórias, as mesmas alegrias aí de qualquer praticante de judô, os deficientes visuais também têm, né? De ganhar, de perder, de como lidar com a derrota, de como participar de eventos. Então, dessa turminha aqui, que foi a primeira, alguns alunos praticam judô convencional, então eles treinam também fora da instituição para cegos, em academias de judô. Alguns até competem fora do Paralímpico, eles competem no judô regular também, isso faz parte da preparação deles, tá? Então, como eu falei para vocês, lá em 2012, nós chegamos ao ponto de ter, no estado inteiro de São Paulo, 3 atletas apenas do judô.
E nosso projeto, junto com outros projetos aqui da região, nós começamos a aumentar o número de praticantes. Então, essa foto retrata o número de atletas, que aumentou gradativamente, e em 2015 foi a primeira vez que foi necessária uma seletiva dentro do estado para verificar quem seria o representante do estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares, né? Então, essa é uma foto de 2015. Inclusive, não foi nada combinado, mas aqui nós temos duas atletas da seleção brasileira, né? Então, nós temos a Rebeca, que é a peso pesado hoje da seleção brasileira, e nós temos a Júlia, que foi campeã nos Jogos Pan-Americanos. Então, as duas foram representantes. Então, isso é muito legal, você vê a evolução das crianças aí. Elas são, na verdade, exceções, porque elas são muito dedicadas, mas a gente vê que realmente é possível, tá? Então, os alunos conseguirem essa evolução. Bom, tem também o meu lado, né? Então, além eu ver esse resultado positivo, essa evolução de lateralidade, de equilíbrio, de coordenação dos alunos, que a gente consegue ver aula a aula. Eu queria ter, na época que eu comecei esse projeto, a mentalidade de fazer pesquisa. Eu queria ter verificado esse desenvolvimento de maneira mais ampla, além do equilíbrio, né? E notada a evolução. Eu tenho certeza que seria aí um ótimo trabalho, né? Mas infelizmente eu não fiz essa avaliação inicial. Então fica a dica para vocês aí que forem iniciar um trabalho com deficientes, não necessariamente com deficiente visual, qualquer tipo de deficiência. Gravem as aulas, avaliem os seus alunos, tentem melhorar a intervenção prática, né? Então isso é importante, mesmo que você não entenda muito da modalidade, como foi meu caso. Então, acho que basta a gente ter interesse, né? Bom, eu tive também os meus ganhos, né? As minhas evoluções aí. Eu nunca esperei, pretendi um dia na vida assistir uma Paralimpíada, né? Então, foi, assim, um sonho que ficava muito longe. Mas, em 2016, todos os técnicos de equipes paralímpicas tiveram um convite da CBDV, que é a confederação que organiza a modalidade, para assistir às Paralimpíadas Escolares, perdão, as Paralimpíadas mesmo, Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro. Na época, eu lembro que eu comentava com a minha esposa, assim, nossa, eu queria tanto assistir, mas deve ser tão caro, né, hospedagem, viagem e tudo mais. E eu lembro que, para minha surpresa, eu recebi esse convite, tudo pago, né? Os ingressos, a hospedagem, que mais? Só gastei com a viagem mesmo, né? Então foi muito legal, eu vi de perto aí as disputas, os atletas famosos, então eu pude ter essa recordação que eu vou levar para toda a vida, né? Essa foto é um dos maiores atletas do Brasil, que é o Williams, lá do Rio de Janeiro, se não me engano, vive na favela da Rocinha, e ele mudou de vida com o judô, tá? Esses são os técnicos dele. Essas são as duas medalhistas paralímpicas do Rio de 2016, a Alana Maldonado e a Lúcia. Então, uma felicidade poder ver elas ganhando ali no momento da conquista, né? Isso não tem preço. Realmente foi muito gratificante estar nesse local, né? Nesse momento aí. Então, assim, pessoal, eu comecei o projeto de maneira muito tímida mesmo, não tinha esses objetivos, né? Eu pude colher alguns frutos também, né? Esqueci de falar um pouco para vocês, eu conheci a professora Rafaela na época da nossa faculdade, né? Ela era minha veterana e tudo. Então, assim, nessa época, eu não tinha essa pretensão, né, de chegar a esse ponto. E antes da gente iniciar essa aula, ela estava comentando comigo que ela assistiu um dia uma reportagem no Jornal Nacional que eu apareci, né? Então, vocês imaginam, eu nunca tive esse sonho, né? Nossa instituição, a assistente social fez um cadastro no Criança Esperança e nós fomos contemplados. Então, acho que foi em 2015, a Criança Esperança patrocinou, não, né? Nós fomos um dos projetos aí contemplados. Nós ganhamos uma van, foi muito legal, nós fomos em vários campeonatos utilizando essa van, e eles foram gravar um vídeo da instituição, das crianças praticando, e eu tive a felicidade de aparecer no horário nobre, né? Então, eu não tinha essa pretensão, mas aconteceu. Foi
um sonho, né? Foi muito legal. Bom, então, rapidamente aqui eu falei para vocês sobre a modalidade, falei um pouquinho do que já aconteceu na minha vida depois que eu comecei a trabalhar e ter esse objetivo de trabalhar com deficiente visual, né? Então, pessoal, eu não tive muito material, né? Como eu falei para vocês. O que eu tive como referência? O que meu professor fez comigo, o que eu aprendi na faculdade, e o que eu assisti uma palestra uma vez de um praticante de karatê que era cego, e o professor dele foi me explicando como dar aula. Então ele falava assim, evitem colocar a mão, né, no aluno. Eu falei, mas como assim? Ele é cego, ele precisa que coloque a mão nele. Então ele falava assim, se você colocar a mão nele e ficar corrigindo o cotovelo, a mão, sempre ele vai depender desse seu toque para corrigir os movimentos. Então, não é proibido, mas evitem. Usem isso como último recurso. Primeiro a gente fala, primeiro a gente explica, corrige detalhes, para depois, se no caso não der certo, aí sim você pode tocar, né? Pelo menos essa é a estratégia que eu aprendi e eu comecei a adaptar e começou a dar certo para mim, tá? Então, eu explicava de uma maneira bem simples. Falava o nome do aluno, né? Por que falar o nome do aluno? Pessoal, eu dou aula num tatame pequeno para 8 alunos, em média, né? De uma única aula. Então, eu falo, por exemplo, Letícia. Aí a Letícia presta atenção. Corrige seu pé direito, coloque seu pé direito mais para frente. Ah, tá bom, sei. Por quê? Antes eu falava apenas, olha seu pé direito, corrige seu pé. Aí os 8 olhavam para mim, eu? Então, eu acabei aprendendo que é legal falar o nome do aluno que você quer corrigir primeiro, para depois falar o que você quer corrigir, tá? Então, isso foi algo que eu aprendi na prática. Que mais? Então, sempre falar do mais simples para o mais complexo. Eu sempre começo dos golpes mais simples para os mais complexos. No começo, eu queria ensinar um monte de golpe, cada dia um golpe diferente. Eu percebi que muitos alunos não conseguiam assimilar. Então, não se preocupem com a velocidade de ensino, né, e aprendizagem, e sim com a qualidade. Então, você vai ensinar o golpe? Ensina um golpe, vai depois acrescentando detalhes, né? O pé assim, a mão assado, o desequilíbrio é para lá, é para cá. Então, você começa a colocar os detalhes depois, né? Porque se você começa a falar um monte de coisa, é muita informação para o aluno. Então, pelo menos desse jeito, começou a dar certo. Então, os deficientes visuais têm uma grande diferença entre eles. Tem alunos que aprendem na primeira, tem alunos que levam anos para aprender, né? Então, lá nós temos alunos que vão e voltam sozinhos de ônibus para treinar, e nós temos alunos que não conseguem amarrar o tênis, né? E todos os dois são adultos. Então, como que faz, né? Até onde o judô pode ir? Por exemplo, será que todo mundo pode chegar à faixa preta? Então, basta a gente estimular. Cada um vai ter uma velocidade, uma maneira de aprender, e vocês vão ver que um começa a ajudar o outro a realizar as suas atividades, né? Bom, pessoal, então eu queria mostrar um pouco para vocês. Essa aqui é a instituição que eu falei para vocês que eu faço parte, né? O Centro de Reabilitação Visual, né? O centro aqui em São José do Rio Preto. Essa é uma foto um pouco mais recente. Não sei se vocês perceberam, alguns alunos que eu mostrei para vocês nas primeiras fotos, hoje já estão adultos, né? Então, já temos aí uma grande evolução dos alunos, né? Então, isso é interessante. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo vai continuar treinando, mas eu acho que isso é uma seleção natural, acho que isso, os alunos têm diferentes objetivos dentro da modalidade, né? Então, uns gostam de competir, outros não. Uns acham que gostam, chega lá, não gostam de perder. Então, isso também, eles são como nós, né? Então, eles têm as mesmas dificuldades, as mesmas qualidades nossas e mesmos defeitos também, né? Então, quem está com o objetivo de trabalhar com deficiente, eu acho que o segredo é tratá-los de maneira igual, né? Você tratar os deficientes como pessoas normais, porque elas são. A única diferença é que elas têm uma limitação, no caso de hoje, visual, né? Então, eles têm dificuldades, alguns têm dia que tá mal-humorado, né? Normal. Tem alguns que têm problemas
dificuldades de comunicação, não conseguem falar em público. Então, isso tudo eu consigo ver a evolução deles. Outra coisa interessante que eu não mostrei para vocês, nem uma foto, foi as apresentações de judô. Então, por exemplo, a usina de cana aqui perto, uma vez chamou a gente para fazer uma apresentação de judô nas usinas, né? Então, nós levávamos os tatames, os alunos e as pessoas que estavam trabalhando naquela indústria, nossa, eles ficavam maravilhados, assim, de ver, nossa, eles não são da educação física, mas eles nem sabiam que existia modalidade para deficientes. Então, é interessante esses trabalhos de divulgação. E entre os alunos, tem alguns que preferem esse tipo de evento do que o campeonato. Tem aluno que não gosta de ir para campeonato, mas se você chamar para apresentação, ele vai, ele gosta. Né? Então, aí, cada um deles tem um perfil, tem um objetivo de vida também. Tem alunos que querem fazer faculdade, né? Nós temos alguns alunos dessa foto que estão querendo fazer educação física, né? Então, isso é muito gratificante como professor, verificar a evolução deles, né? E que cada um tem um objetivo, tá bom? Pessoal, então, eu acho que, não sei se eu atendi a expectativa de vocês, eu espero que sim. Fiquei muito feliz com o convite de poder falar um pouquinho desse trabalho que eu faço de coração, né? Para mim é uma realização pessoal, além de profissional, aí você poder trabalhar com esse público foi algo que inusitado para mim, não esperava, né? Então, eu fui aprendendo bastante com essa prática, né? Com essa vivência. Coloquei aqui para vocês um pouco dos meus contatos. Então, além do meu e-mail, né, que eu posso deixar também, é bem simples aí, é cassiogustavo@gmail.com. Tem os contatos aí de Instagram, principalmente, tem o meu, né, Cássio Gustavo 2, né, e o Instagram do projeto, né, @ajudou para cegos, é a nosso Instagram. Então, a gente tem algumas ideias, algumas campanhas que a gente quer desenvolver também. Quem tiver interesse pode adicionar a gente no Instagram lá, que eu vou divulgar. Um desses, já vou adiantando para vocês aí, um dos objetivos é fazer uma vaquinha, né, para essa aluna fazer o exame de graduação dela para faixa preta. Então, todos os alunos aí vão ajudar também. E outras atividades que nós fazemos também, quem tiver interesse, estou aí mais do que à disposição para vocês, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e me colocar aí à disposição da organização do evento, de vocês, para que vocês tiverem de questão, de curiosidade aí, podem me perguntar. Boa noite a todos. Nós temos algumas perguntas, Cássio. Vamos lá. Algumas perguntas. Primeiro, o professor Leonardo pede para você enviar algumas bibliografias para ele, aí eu coloquei o seu e-mail lá, tá? Para ele entrar Tá bom. com você. O Adson, ele pergunta se tem uma idade ideal para começar a prática do judô paralímpico. Tá. Pessoal, a idade, ela é muito parecida ou até igual ao judô convencional. Isso vai depender da abordagem que você vai fazer de judô, porque o que as pessoas mais falam aí, 4 anos, vamos começar com 4 anos, gosta, né? Mas essa aula é uma aula lúdica, é uma aula que tem muita brincadeira, que tem muita atividade recreativa dentro do tatame, né? O foco não é o judô naquele momento. E é assim que eu faço, né? Lá na instituição, nós temos um termo que os pais assinam, né? Que liberando o filho para fazer a atividade, porque o judô lá é mais uma atividade. Eles têm informática, eles têm braille, eles têm mobilidade, orientação. Então, eu forneço o judô. Então, nem todo mundo faz. Só aquele que quer, aquele que o pai gosta. Então, os mais novos que eu tenho lá, de 5 anos, né? Foi o que eu comecei a dar aula, tá bom? Agora, vai ter diferença aqui, se ele vai procurar uma instituição para cegos, para deficientes, né, para fazer essa aula, ou se ele vai treinar numa academia, se ele vai treinar num projeto social, tá bom? Aí cada um deles tem a sua regra de idade para iniciar, tá bom? Cássio, a Érica pergunta
que no judô tradicional, a divisão para se competir é feita pelo peso e pela idade. No judô paralímpico, como que é feita essa divisão se é apenas pela classificação funcional, B1, B2 e B3? Nossa, agora é Érica, né, que fez essa pergunta. Essa é Érica. uma, é uma das melhores perguntas, na verdade. Por quê? Peço desculpas por não ter falado, mas no judô paralímpico é a mesma divisão, né? Infelizmente, no meu ponto de vista, não existe divisão de classificação funcional. Então, a divisão é por idade e por peso. Não existe a diferença visual. Então, o cego luta com baixa visão, desde que eles tenham a mesma idade e o mesmo peso, né? Eu, né, é ruim falar isso, mas particularmente eu não concordo muito com isso. Eu acho que deveria existir uma divisão de peso e também de classificação visual. Não sei se ficou claro, se eu respondi a pergunta. Camila, professor Cássia, a Camila, ela faz a seguinte pergunta. Se vocês têm algum tipo de incentivo, uma lei de incentivo para realizar as viagens, realizar os treinamentos, ou se são por contas do atleta ou da instituição? É uma pergunta muito importante também. Pessoal, algo que eu fiquei surpreso quando eu comecei a trabalhar foi o apoio que eles têm por parte da confederação, né? Por quê? Eles praticando judô, eles participam das viagens, os custos da viagem, a gente não precisa pagar nada. A CBDV, que é a confederação que organiza nível Brasil aí, ela paga hospedagem, alimentação, inscrição para os atletas durante o evento. O nosso problema, a nossa dificuldade é a viagem até o local da competição. Quem normalmente paga e ajuda, né, é a prefeitura de São José do Rio Preto e também o Instituto para Cegos, que eu faço parte. Então, normalmente, a prefeitura paga o meu salário, a prefeitura cede o ônibus quando é aqui dentro do estado e, em alguns casos, quando é fora do estado, a gente tem que buscar, às vezes, ajuda de alguns patrocinadores, aí já não fica muito fácil, né? Então, nós tivemos um campeonato que foi em Belém do Pará e nós não tínhamos dinheiro, então apenas uma atleta foi representar a equipe e um professor. Infelizmente, ficou inviável. Mas nós já fomos para lugares mais longe, ajudados pelo clube e pela instituição também. Então, a gente consegue, sim, não para todo mundo, não a todo momento, mas quando é em São Paulo, para nós é ótimo, mas quando é muito longe, fica um pouco difícil. Perdão, com relação à lei do incentivo, nós tivemos já um ano a lei do incentivo na parte esportiva, mas é um pouco difícil aqui, pelo menos nós tivemos o projeto aprovado, mas nós não conseguimos captar o recurso, né? Nós não conseguimos captar em tempo hábil para usar, né? Então, isso é um pouco... Nós tivemos a ajuda do Criança Esperança, que eu falei para vocês, né? A Van. Então, foi algumas aí das nossas experiências. Atualmente, nós não temos lei de incentivo ali. O professor Leonardo, que é lá do Rio de Janeiro, ele pergunta como que é a dedicação dos alunos, e a primeira pergunta dele, você já respondeu, se a confederação, se dava algum tipo de auxílio, se auxiliava durante as competições. Bom, então, o empenho dos alunos, assim, como eu falei para vocês, alguns realmente têm esse objetivo de serem atletas, de participarem de uma Paralimpíada, de se destacarem na modalidade. Eu esqueci de comentar também, esses brasileiros, eles acontecem 2 vezes ao ano. Os 4 melhores atletas de cada peso, ao final do ano, eles podem pleitear a bolsa esportiva, né, a bolsa atleta nacional, que ela tem exatamente o mesmo valor da bolsa atleta convencional para pessoas que enxergam, né? Então, para eles é muito bom. Eu tive aluno que já ganhou 2 vezes, então é um salário mínimo, né, que para eles ajuda muito. E eles podem acrescentar ao benefício que eles já ganham. Então, para eles isso é muito bom. Então, isso existe, esse empenho para alguns é muito legal, né? Alguns visam essa bolsa mesmo, tem esse objetivo.
E outros que conseguem para outro nível, o cara vai ter que se dedicar bastante, fazer preparação física, tática, para conseguir almejar algo acima, que aí sim essas pessoas têm bolsa internacional, eles podem ter um recurso muito maior aí, além desse salário que eu falei para vocês, tá bom? Bom, já que o Leonardo é do Rio de Janeiro, queria, não faço parte dessa instituição, mas eu queria que você, se você mora na capital, tem o Instituto Benjamin Constant, que é Sensei Antônio, Sensei Jucinei, eles fazem um trabalho fantástico com os deficientes visuais no estado do Rio de Janeiro, e eles me ajudaram muito quando eu comecei, né? Então, eu levava os alunos para os eventos e eles me ajudaram muito a entender esse novo mundo aí para mim, né? Então, fica a dica para vocês aí, para o Leonardo. A aluna Érica, ela pergunta como que é feita a preparação dos atletas convencionais e os atletas de inclusão durante uma turma de judô. Ah, tá, legal. Boa pergunta também, né? No nosso caso, nós temos as aulas, por exemplo, uma turma dos adultos. Então, a turma dos adultos treina de segunda e quarta, das 10 às 11. Então, é pouco treino, 2 vezes por semana. Então, alguns alunos treinam fora, eu estimulo eles a treinar fora do nosso projeto, para eles terem contato com outras pessoas, com atletas também que enxergam. Para eles isso é bom, né? Então, alguns alunos fazem esse trabalho extra. Outros alunos fazem a preparação dentro do tatame e também fazem outras atividades. Então, nós temos alunos que jogam goalball, por exemplo, e fazem judô. Temos alunos que fazem judô, musculação, natação. Então, cada um deles tem um objetivo, né? Mas a preparação, ela deve acontecer de maneira individual. O nosso projeto ele não tem tanto objetivo esportivo, né? Então, outros projetos que eu sei que, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, da capital de São Paulo, eles têm muitos atletas, então eles fazem treinamento todos os dias, eles têm um outro nível de programação aí para esses alunos poderem participar de eventos maiores também, né? Então, a preparação ela é adaptada, né? Por exemplo, a musculação é a mesma, mas a maneira de ensinar a técnica, né, o exercício é diferente. Então, basta o professor tentar adaptar, né, da maneira que ele achar melhor, descrevendo muito movimento, né? Isso é interessante. Professor Cássio, o Carlos pergunta se você teve muito apoio das famílias, como que era a relação das famílias ao esporte? Ó, pessoal, eu acho que quem já está na docência sabe que muitas vezes o problema está na família, né? Então, eu não tive muitos problemas com as famílias, não. A maioria delas me apoia, mas eu acho que esse diálogo, esse contato, ele é muito importante, né? Então, nós já tivemos várias situações que eu tive que contar com o apoio da família para precisar, por exemplo, para conseguir uma autorização do médico, para conseguir o benefício do governo que estava ali, mas eu precisava que a família fosse atrás, que a família corresse atrás para conseguir esse benefício, né, a bolsa esportiva. Então, é muito importante esse contato. Alguns pais têm um pouco de medo, de receio, porque é tudo novo para eles, né? Nem todo mundo sabe que é judô, nem todo mundo... Tem alguns que acham que judô tem soco e chute, chega lá e, não tem, né? Então, ele é gradativo, mas ele é fundamental. O trabalho, o contato com os familiares aí, ele é muito importante. A Giovana pergunta quais são as maiores dificuldades motoras que você encontrou durante a prática do judô nos atletas com deficiência visual, né? Ah, legal. A maior dificuldade que eu notei em grande parte dos alunos é quando você tira a referência dele, né? Como assim? O deficiente visual, ele depende muito dos sentidos que ele tem, né? Então, ele percebe muito cheiro, ele percebe muito tato, e o chão, para eles, é a referência. Então, os golpes de judô, que você tira ele do chão para projetar, e muitos alunos têm medo no começo, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu tinha uma aluna que ela estava aprendendo judô, ela estava tranquila, estava gostando. De repente, eu fui ensinar uma técnica que eu tirei ela do chão,
ela deu um grito na hora, né? Ela, né? Porque ela não sabia o que ia acontecer. Né? Então, quando você tira a referência deles, é a maior dificuldade. Então, uma dica para vocês: atividades mais tranquilas, as técnicas, como que eu escolhia? As técnicas que eles vão ter menos medo, né? Aquelas que eles vão cair de costas, que eles vão cair de lado. Depois eu fui ensinando os golpes de projeção de quadril, por exemplo, eu fazia bem próximo do chão, bem devagar. Foi esse, e também a minha dificuldade de não mostrar, né? Então, eu estou sempre acostumado a falar, ó, você puxa assim, a mão é assim e tal. E aí, putz, eu não posso mostrar agora, então vou ter que falar. Eu sempre dou esse exemplo com uma das primeiras aulas, eu estava dando um alongamento para os alunos, né? E eu comecei a falar, não, pessoal, entrelaça os dedos aqui, vamos fazer esse alongamento. E aí, além de eu estar falando e mostrando, e eles não estão vendo, na hora que eu falei entrelaça os dedos, cruza os dedos, o aluno fez assim, ó. Assim, professor? Aí eu falei, não, 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 mas se eu não avisar, ele vai fazer do jeito que ele acha, né? Então, eu preciso paciência e descrever o movimento, né? Da maneira mais simples e que ele vai entender também, né? A Camila pergunta: qual que é a sua visão sobre o esporte no Brasil desta modalidade do judô paralímpico? O esporte, eu acho que está em ascensão, né? O judô paralímpico a gente tem internacionalmente todo evento a gente consegue bons resultados. Então o Brasil tem uma boa seleção brasileira, uma seleção que está sendo renovada, né? Então antigamente as pessoas falavam assim, nossa, o mesmo atleta está em todas as competições, já tem 40 e poucos anos, né? Tirando a exceção do Tenório, que esse daí é a exceção, mas o atleta ele ficava muito tempo. Hoje não. Tem muita garotada nova chegando e conseguindo a vaga e isso está melhorando a cada ano, né? Então o Brasil está fazendo um excelente trabalho. Sensei Jaime de São Paulo, normalmente Sensei Garcia, que são os coordenadores da modalidade, são de parabéns aí. E o judô feminino está cada vez mais ganhando medalhas aí, ótimas representantes. Provavelmente nós vamos ter medalhas aí nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no feminino, né? O professor Cláudio, ele pergunta como que a pandemia interferiu nos treinamentos e nas atividades, no desenvolvimento das atividades do projeto, e como que eles estão se preparando para a pós-pandemia. Bom, pessoal, esse foi um dos piores pontos aí, né? Porque normalmente os profissionais da área da saúde, os professores, eles estão dando aula online, né? E por causa dos meus alunos, eles não estão conseguindo, né? Então, eles infelizmente estão sendo muito prejudicados pela pandemia, né? Mas não é algo que a gente pode controlar também, né? Então, inclusive as Paralimpíadas já foram adiadas, né? Então os atletas eles estão fazendo isso em casa, né? Eles estão treinando, eles postam vídeos, né? Dos treinamentos, mas está sendo individual. Alguns alunos a gente está dando algumas dicas, orientando de maneira remota, né? Mas é uma grande dificuldade, sim, a pandemia na preparação deles. Atualmente, Cássio, você tem uma equipe de quais são as idades dos alunos, dos seus atletas? Ó, nós temos uma equipe por volta de 40 alunos de várias cidades aqui da região. Então, eu tenho a sorte de ter uma instituição para deficientes e eu estou inserido dentro desse programa. Então, a maioria deles fazem uma, duas aulas por semana, porque eles têm que frequentar outras atividades também. Então, são 40 alunos. A equipe de competição vai de 10 a 13 alunos, aí depende do evento de diversas idades, né? O mais novo tem 5 e o mais velho tem uns 54 anos, se não me engano. Então é bem diferente a idade entre eles. As turmas são divididas de acordo aí com a idade. Muitas turmas eu pego eles na sala de aula, desço com eles até o tatame, eles fazem a aula que dura 40, 50 minutos, depois eles retornam às aulas. Agora, os adultos, muitos vão para a instituição no horário do judô, fazem a aula,
né? Então, são turmas separadas por idade e tamanho, normalmente. Meu tatame é pequeno, então eu não consigo dar aula aí para mais de 8 alunos por vez. Bom, chegamos ao fim das perguntas. Quero te agradecer muito, Cássio, por você ter participado, aceitado o nosso convite, ter enriquecido o conhecimento dos nossos alunos. Agradeço a todos que participaram da nossa webinar do Neraxá, tá? E qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente aqui pelo chat, vocês podem mandar e-mail para o professor, podem entrar em contato comigo, com o professor Anselmo, com o Cláudio, que está aqui no chat também, com o professor Siqueira, com o professor Paulo, com o professor Célio, nós estamos à disposição de vocês, tá? Bom, pessoal, queria agradecer a atenção de vocês, realmente eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Eu acho muito legal falar para pessoas assim que a gente não tem um convívio, né? Então a Uniraxá está de parabéns pela organização do evento, professores, né? Em especial a Rafaela, que lembrou aí do nosso trabalho, né? Então eu fico muito feliz de poder falar disso para vocês. Contem comigo aí, eu deixei as minhas redes sociais, alguns até já me adicionaram aqui no Instagram, né, no nosso projeto, fico muito feliz, tá? Então, estou à disposição aí para futuros eventos também, se vocês acharem que convém, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, professor Cássio, nós estamos também à sua disposição para o que você precisar, tá? Lembrando aos alunos que a próxima webinar começa às 8h30, tá? 20h20, pelo mesmo canal, tá, pessoal? Fiquem atentos. Muito obrigado, Cássio. Ô, Rafaela. Muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz. Deu tudo certo aí? Deixa eu só ver aqui a projeção, como que tá lá.